Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso. E nessa aula nós veremos um pouquinho mais sobre o terminal, como funciona, qual a estrutura e vamos lá. Então, primeiramente, o que é o terminal? O terminal ele pode se referir a várias coisas, mas no nosso caso aqui, no contexto do Linux, nós estamos se referindo ao CLI. CLI é o mesmo que Command Line Interface, ou seja, a interface de linha de comando. É basicamente um local onde nós podemos digitar instruções para o computador e ele vai executando elas para a gente. Então, em todo o terminal nós temos um prompt. O prompt ele mostra algumas informações básicas e demonstra que o shell está pronto para receber comandos. Então aqui nós temos um terminal, um prompt tipicamente comum no caso do Bash, que é um shell do Linux, mas não se preocupem com esses detalhes agora. Então aqui nós temos esse prompt de comando que mostra algumas informações. Primeiro, o usuário que está logado nessa sessão, o nome do computador. Aqui nós temos o diretório e o tipo de shell. Então o usuário é o nome do usuário mesmo, a máquina. Esse aqui que é o til, ele é basicamente um atalho para a pasta /home nome do usuário. O que é isso? Toda vez que você tem um usuário no computador, seja no Linux, no Mac, no Windows, tanto faz, cada usuário recebe uma pasta para guardar os seus respectivos documentos. Então, eu vou ter lá uma pasta para colocar fotos, uma pasta para colocar vídeos, documentos e assim por diante. Então, todo usuário tem a sua pastinha. E dentro do Linux, o atalho que nós temos para entrar dentro dessa pasta é o til. Então, utilizando isso aqui é a pasta que deu esse usuário. Tem vários outros comandinhos que são atalhos para pastas, mas por enquanto vamos nos restringir a esse aqui mesmo. Então, til é a pasta do usuário. Nesse caso, ele está mostrando o til, que é a pasta home nome do usuário. Nesse caso seria home /usuário. Normalmente é o mesmo nome do usuário quando está disponível, mas não é uma regra, isso pode mudar. E aqui, caso esse usuário esteja em uma outra pasta, essa outra pasta, caminho dela, ou seja, barra o nome da pasta que vai aparecer aqui também. Nós já veremos isso na prática. Segunda coisa é o tipo do usuário. Toda vez que estiver com o sinal de $, ele é um usuário comum, ou seja, sem acessos administrativos. Já toda vez que ele estiver com o hash ou o quadrado, o jogo da velha como é tipicamente conhecido, ele é um usuário root, ou seja, um usuário administrador que tem permissão para instalar aplicações para todos os usuários, alterar configurações do sistema e dentre outros. Então, a partir daqui, em todos os slides que nós vermos o sinal do $, usuário comum. Sinal do hash, usuário administrativo. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Aqui nós vamos fazer um exemplo prático. E aqui, dentro desse exemplo, nós vamos ver a estrutura de um comando dentro do Linux. Então aqui, ó, você está com o sinal do $, usuário comum. Então aqui nós temos ls. O ls ele é um comando que serve para listar os diretórios, listar o que tem dentro de uma determinada pasta. Então, por exemplo, eu quero ver tudo que tem dentro de uma pasta, eu digito ls e ele vai me mostrar essas informações. E aí nós temos um argumento. Argumento é uma especificação que nós queremos dentro daquele comando. Então é como se eu falasse assim, olha, eu quero um copo d'água. Então o ls seria a parte do eu quero, e o copo d'água, que é o que eu quero que essa pessoa me traga, é o argumento. Então eu quero um copo d'água. E aqui o L são as flags, que são coisas um pouco mais específicas que a gente tem para esse comando. Nesse caso, o "-l" ele significa para mostrar isso como uma lista. Então, me traga tudo que tem dentro da pasta home em forma de lista. Como se eu dissesse, ó, me traga o quê? O que eu quero que você me traga? Um copo d'água. Legal. Um copo d'água com gelo, entendeu? Então, essa parte extra são as flags. Então, aqui na prática, nós temos um terminal aberto aqui como exemplo. Essa máquina está rodando dentro do Docker. O nome do nosso usuário é o root. Esse aqui é o nome da máquina em que esse shell está executando. E que eu tenho
pasta que eu estou. A pasta que eu estou no caso é barra, e que ele está com o caractere hash ou jogo da velha, significando que o usuário que nós estamos utilizando agora é um usuário com acesso administrativo, ou seja, ele pode fazer alterações do sistema aqui dentro também. Então vamos executar o mesmo comando ali de cima. Então primeiro eu vou executar o comando sozinho, e aqui ele me mostra tudo que tem dentro do diretório atual. Então toda vez que você não especifica nada no ls, ele utiliza como argumento o diretório que você está, no nosso caso o barra. Então perfeito, temos aqui a lista de todos os diretórios. Então se eu venho aqui e digito ls -l, ele vai me mostrar todos eles em forma de uma lista. Então olha só, bem interessante, né? Só que aqui eu observo o seguinte, ele passa muito rápido e aqui tá faltando coisa. Ele só tá me mostrando aqui 6 entradas, 7 entradas. Mas tem mais coisas aqui, então quando tem mais coisas para serem exibidas e não cabe dentro da tela, a gente pode usar um caractere de redirecionamento. Se eu for usar o pipe, nós veremos isso mais adiante. Mas entendam, toda vez que eu faço isso eu posso digitar o more, que significa mais em inglês, e ele vai me mostrar uma lista que eu consigo subir e abaixar aqui para verificar essas informações. E nós temos o less também, que é o contrário de more. Aqui eu vou digitar less. Opa. Nesse caso ele não tem essa ferramenta instalada nesse computador, então vamos continuar utilizando somente o more mesmo. Então aqui eu tenho toda a lista dos arquivos que estão aqui dentro de uma forma de uma listinha. Perfeito. Então, observem aqui que nesse comando anterior eu estou utilizando a flechinha para cima. A flechinha para cima ele mostra o comando que foi executado antes do atual. Então aqui nós temos dentro da flechinha uma lista com todos esses comandos. Então aqui eu digitei "-l", então eu já fui direto para a flag e não especifiquei nenhum argumento. Mesmo assim, ele utilizou como argumento o diretório atual. Ok? Perfeito, então. E aqui a gente pode listar de uma outra pasta. Por exemplo, eu vi que tem uma pasta aí chamada /bin. Então digito ls /bin, ele mostra uma lista de todos os arquivos que estão aqui. Como são muitos, eu vou digitar more, e aqui ele vai me aparecer uma lista um pouquinho mais organizada que vai me permitir verificar todos esses arquivos. Bacana? Então a estrutura é comando, argumento, flags. E você pode estar se perguntando, ok, Nathanael, eu entendi como é que funciona esse comando, mas o que ele faz por baixo dos panos? Por baixo dos panos ele está executando um arquivo binário ou um script normalmente. Então, da mesma forma que você quando quer abrir o Word dá 2 cliques sobre ele, o 2 cliques, digamos assim, é executar o arquivo binário. Então, se eu quisesse ver, por exemplo, qual arquivo ele está executando com o comando ls, posso usar o comando which, que vai me mostrar qual a localização desse binário aqui que ele está executando. Então eu vou digitar which ls, e aqui o que ele está fazendo é, ele está chamando esse arquivo aqui, user bin ls. Tanto é que se a gente vir aqui, estou digitando Ctrl L para limpar tudo, mas o comando clear também funciona. Então se eu executar aqui /user bin ls, ele vai fazer a mesma coisa, listar todos os arquivos. Então, por baixo dos panos, a maioria desses comandos que ele está fazendo é chamando um arquivo binário ou um script e executando logo em seguida. Tudo bem? Então vamos para o próximo. Deixa eu fechar esse terminal, um Ctrl D e ir aqui para a próxima. Então, bacana, agora a gente já viu um pouquinho de como esse terminal funciona, mas nem todo mundo tem os mesmos terminais, em especial quem utiliza o Windows. Então, quem utiliza o Windows, ele vem com o prompt de comando do Windows, que é relativamente diferente do prompt de comando do Linux, que utiliza a bash como base. No caso do Windows é o CMD, que é uma outra forma de trabalhar. Então, para que você tenha um terminal POSIX, o que é um terminal POSIX? É um terminal que tem algumas particularidades relacionadas ao Unix. Você vai precisar instalar um emulador de terminal diferenciado. Nesse caso, o Git Bash. Junto do Git Bash, no caso do Windows, ele já vai vir com alguns utilitários bem bacanas que nós vamos utilizar ao longo do curso também, que são as ferramentas do Git. Então, basta entrar nesse link aqui, gitscm, que é sourcemanager.com,
e instalar esse programa. É só clicar em Next, ele não vai instalar nada demais no seu computador, não vai instalar programas de propaganda nem nada do tipo, e vai disponibilizar uma ferramenta chamada Git Bash que você consegue executar. Então, para quem usa Linux, o macOS ele já vem com o terminal POSIX instalado, basta utilizar. E logo após isso, nós vamos precisar configurar o Git, certo? Então, se você está utilizando o Linux ou o macOS, normalmente ele já vem instalado essa ferramenta. Caso não tenha, pesquise como instalar Git e o nome do sistema que você está usando. Se for Linux, qual é a sua distribuição, se for macOS, o macOS que você está usando. E aqui depois nós vamos executar esse comando. Lembre, se a gente está aqui com o sinal do dólar, usuário padrão. Então eu vou digitar git config --global user.name seu nome, git config --global user.email seu e-mail. Tá, por que nós estamos fazendo isso aqui? Porque quando nós vamos fazer o commit, que é como se fosse salvar os arquivos que estão sendo trabalhados dentro do nosso código fonte, o que ele vai fazer é que ele vai guardar essas informações para a gente com quem foi o responsável por cada alteração. Por exemplo, se estou eu e o Joãozinho trabalhando na mesma coisa, aí eu faço uma alteração, eu consigo salvar elas e aparece lá a data que eu salvei, meu nome e meu e-mail. Caso aconteça algum problema, essa pessoa pode me contactar e assim a gente mantém funcionando cada parte junto com o responsável por cada mudança. Então é bem bacana. Então já deixa configurado essa parte aqui, tanto no Linux quanto no Mac. E que é interessante usar mesmo o e-mail que você utiliza na conta do GitHub ou GitLab. Nós vamos utilizar, porque assim ele já faz a linkagem com o seu perfil dentro dessa rede de código-fonte. Então, variáveis de ambiente. O que são as variáveis de ambiente? As variáveis de ambiente, elas são basicamente valores que os programas reconhecem durante a execução. Vocês lembram que a gente estava conversando um pouquinho sobre aquela variável que se chamou tiozinho? Que é basicamente ele resolve para a pasta home nome do usuário. Então nós temos algumas outras variáveis e até mesmo como definir as nossas próprias, como é o caso desse exemplo aqui. Então se eu digito nome é igual a Nathanael, o que ele vai fazer? Ele vai guardar o valor Nathanael dentro da variável nome. E assim ela fica disponível. Para eu disponibilizar ela para outros shells, eu posso usar a palavra reservada export, e a partir disso ele já vai disponibilizar essa variável para ser usada. Então aqui a gente consegue também, em alguns casos, realizar operações aritméticas de soma, subtração, multiplicação, utilizando as variáveis também. Então aqui nós vamos executar algumas coisas práticas. Então, por exemplo, nome é igual a Nathanael. Então aqui se eu digitar nome, ele não vai mostrar nada, mas se eu digitar nome com o hash na frente, ele vai colocar aqui, mas ele vai tentar executar. Então tem um comando chamado echo. Echo basicamente não no sentido de alguma coisa nojenta, mas no sentido de ecoar. Então ecoe para mim o que está dentro da variável nome. Toda vez que uma variável uma coisa se inicia com dólar aqui, ele trata como uma variável, então ele vai me mostrar o que tem dentro do conteúdo da variável nome, nesse caso Nathanael. Então é bem bacana. E aqui nós temos algumas variáveis padrão também. Vamos fazer uma conta aritmética aqui, então aqui eu vou colocar base igual a base, sempre, quando a gente está, uma coisa importante, estamos declarando a variável é sempre sem o dólar. Quando a gente quer ler o conteúdo dessa variável é sempre com o dólar. Então N1 é igual a 10, então aqui N2 é igual a 20. Então o que eu quero? Eu quero que você me mostre eco o conteúdo de N1 mais N2. Opa. Aqui coloco o conteúdo dessas duas variáveis aqui. Então aqui ele já vai me mostrar, nesse caso não como uma operação aritmética, mas ele já vai me mostrar 10 mais 20. Lembrando que aqui ele sempre vai tratar isso como uma string. Então, bem bacana, às vezes você quer trabalhar com alguma trabalhar de forma dinâmica, automatizar alguma coisa, essa é uma excelente opção. E aqui nós vamos ver mais algumas variáveis definidas por padrão pelo sistema.
Aqui eu tenho o user, que é o nome do usuário que está utilizando o sistema no momento. Tem uma outra variável que se chama path, que é o caminho onde tem os arquivos binários que ele vai buscar. Lembra que eu falei que cada comando ele está basicamente executando um binário que está dentro de uma pasta? Então, o local onde ele procura por esses binários são essas pastas aqui, separadas por 2 pontos. Então, em cada uma delas, ele vai procurar e verificar. Então, chega na primeira, tem arquivo ls aqui? Ah, não tem. Beleza, vamos para a próxima. Tem arquivo do ls aqui? Nesse caso, que é onde ele está o arquivo ls? Tem. Ah, tem. Então, beleza. A gente vai vir aqui e vai executar esse arquivo. Então, nesse caso, ele chegaria, no caso do nosso comando ls, ele chegaria na primeira, não tem, segunda não tem, terceira não tem, estaria na quarta pasta. Então ele passou por todos os arquivos em cada uma dessas, chegou nesse aqui e fez a execução do comando ls. A outra que nós temos aqui é o comando, é a variável ps1. ps1 é o que compõe o prompt de comando. Então aqui nós temos o usuário, o /u, arroba, que é esse arroba aqui, o nome da máquina, que é esse aqui, que é o w, que é o h, que é o host, 2 pontos, w, que é aqui o working director, ou seja, a pasta atual, e assim por diante. Então isso aqui é o que compõe e busca essas informações aqui de forma dinâmica e compõe esse shell. Outra que nós temos aqui é o shell que está sendo utilizado. No nosso caso está sendo utilizado o bash e ele mostra a localização desse arquivo binário também. Então esses são só alguns exemplos, existem muitas outras variáveis e recomendo que vocês dêem uma pesquisadinha para entender um pouco melhor, mas é bem bacana que já tem com várias coisas prontas. Por exemplo, aquela que eu comentei, que é o sinalzinho do tio. Então o tio é a pasta home, então nesse caso é /root, essa é a home do nosso diretório. Então deixa eu ver root, e aqui ó, nós temos ls-a para mostrar os arquivos ocultos. Nós temos esses 4 arquivos aqui. Então, ao invés de você digitar toda vez pwd, ele mostra o diretório atual. Então ao invés de toda vez digitar /root, como home vai ser um diretório que utilizaremos com frequência, ele já vem com esse atalho. Então aqui você vem digita cd asterisco, ele vai para a pasta correta já. Beleza? Então vamos aqui para o próximo. Aqui no bash em específico nós temos uns arquivos bem importantes. Então eles ficam dentro da pasta home, todos esses 3 aqui, porque são específicos de cada usuário. Então nesse caso ele fica dentro da pasta arquivo. Então primeiro passo, vamos acessar essa pasta. E aqui eu vou digitar ls-a, porque eles são todos os arquivos que se iniciam com ponto são arquivos ocultos. E aqui a gente tem o bash rc, que tem as variáveis de ambiente e outras funções. Vamos abrir esse arquivo, cat. O cat é um comando que mostra o conteúdo de um determinado arquivo e vou paginar ele para ser exibido em etapas. Então aqui ó, nós temos todo um monte de variáveis que estão sendo definidas aqui. E aqui ó, esse file size, shop, nós temos o ps1 também que está sendo definido, e assim por diante. Então aqui nós temos várias definições de variáveis de ambiente. O próximo arquivo é o bash history. O bash history ele guarda os últimos comandos digitados. Por padrão, são 1000 comandos, então é o que permite a gente, quando clica na flechinha para cima no teclado, exibir os comandos anteriores. Então aqui está tudo que a gente digitou desde quando eu entrei nesse terminal. Essas informações estão guardadas dentro do bash history. Tanto é que se eu vir aqui digitar cat, que é aquele mesmo comando, bash history, ele vai mostrar para mim essas informações. Nesse caso aqui ele não está disponível, esse "-l", e ele vai mostrar essas informações aqui pra gente. O próximo arquivo que nós vamos verificar aqui é o bash logout. O bash logout ele mostra os comandos de login e logout do sistema. Então se eu quero ver se alguém entrou dentro do computador, ele vai estar guardado aqui dentro do bash logout desse usuário.
a localização de quando a pessoa entrou. Nós temos o arquivo .profile também e vários outros, então fiquem atentos, esses arquivos são bem interessantes. Nós temos o bashrc prévio de ambiente, o bash histórico dos comandos e o bash logout, os comandos executados em login logout dos usuários. Então vamos lá. Agora eu tenho uma atividade para vocês. Então, quem não tem o Git, para instalar o Git Bash na máquina de vocês e configurar o nome e o e-mail do Git. Caso você não tenha, configura também uma conta lá dentro do GitHub, que é bacana e nós vamos utilizar durante as próximas aulas. E por último, verificar o manual de 3 comandos que foram mostrados aqui na aula. Você coloca essas informações aqui na atividade. Se você está vendo isso pelo canal do YouTube, acessa o que tem aqui na descrição do vídeo, que tem um curso completo, totalmente gratuito para você se cadastrar. Lá nós temos atividades, no final tem emissão de certificado também. Então não perca, clique aqui no botão aqui embaixo, totalmente de graça, e te vejo lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tem as referências também. Caso vocês queiram, lá na plataforma nós temos também os slides, tudo isso que eu mostrei aqui de forma escrita também, caso você queira imprimir ou utilizar, tá em papel escrito mesmo, em branco, para não gastar tanta tinta. Então clique aqui na descrição que está lá na nossa plataforma. Vejo vocês na próxima aula. Falou!